E aí, pessoal? Hoje vamos falar da possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Sim, existe vida fora da Terra. E essa vida se encontra no reino dos céus, onde Deus habita com seus anjos. Mas a respeito de uma outra criação de seres que habitam outros planetas, será se a Bíblia diz algo? Para algumas pessoas que acreditam em alienígenas, elas defendem que algumas passagens bíblicas estão falando de outros seres ou naves de outro mundo, como por exemplo o arrebatamento de Elias. Alguns ufólogos e pessoas envolvidas em teorias da conspiração dizem que a carruagem que ali aparece poderia ser uma nave espacial, pelo fato da palavra dizer que era um carro de fogo, com cavalos de fogo. E também há uma passagem em Ezequiel que é uma das mais famosas em se tratando desse assunto. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 até 28, claramente se trata de uma visão espiritual do trono de Deus. Mas os seres celestiais e as rodas sobrenaturais que ali aparecem são interpretadas pela comunidade ufológica se tratando de um fenômeno de contato alienígena. Mas a Bíblia não descreve que Deus tenha criado outros planetas com vida, como conhecemos. Existem bilhões de estrelas na nossa galáxia. Normalmente possuem seus planetas girando em torno delas, o que podemos concluir que o número de planetas possa ser maior que o de estrelas no universo. O nosso sistema, além da Terra, possui outros 7 planetas, mas nenhum com condição favorável à vida. Se Deus tem outros filhos em outros planetas, ele não nos revela. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29 diz: As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós. As distâncias entre os astros mostram que fica difícil para um extraterrestre nos visitar. Se conseguem fazer isso, eles são seres mais evoluídos tecnologicamente, mas se são dotados de grande conhecimento a ponto de cruzarem o espaço com suas naves, desafiando várias leis da física, porque alguns, ao chegarem aqui, são capturados como alguns acham que isso acontece, e o governo esconde a verdade. Esses OVNIs também conseguem abduzir pessoas, segundo relatos de alguns. Se eles estão capturando essas pessoas, podem estar fazendo algum mal para elas, assim se tornando um pecado. Mas, se esses alienígenas existem, eles não devem andar em pecado, pois Jesus veio como homem para salvar a humanidade do pecado, o que parece indicar que o único povo que vive em um caminho pecaminoso é o nosso. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E este homem, feito à imagem e semelhança de Deus, foi posto para viver aqui na terra, para cuidar das obras de Deus. O que estou tentando dizer é que os textos bíblicos nos apontam como seres especiais, vivendo em um mundo especial, onde todas as coisas são precisamente calculadas para que o homem consiga viver nesse planeta. A palavra diz que Satanás e um terço dos anjos são lançados à terra, mais uma vez indicando esse planeta como o escolhido por Deus para ter vida. Podemos ver em Apocalipse que o lago de fogo é o destino dos pecadores, tanto para homens como também para o inimigo e seus demônios. Aí eu te pergunto, cadê os ETs? Hoje vivemos em um mundo onde precisamos trabalhar, onde usufruímos de tecnologia e tudo mais, quanto precisamos de coisas criadas pelo homem para vivermos no nosso dia a dia. Mas se o homem não tivesse pecado no jardim do Éden, possivelmente viveríamos diferente dessa modernidade,
pois Deus já tinha criado o mundo perfeito para o homem viver. Da mesma forma, os alienígenas seriam criados em seu mundo perfeito, onde a natureza daria tudo o que precisassem, e vivendo intimamente e em unidade com Deus. Era o que bastava. Sem precisar criar naves espaciais para explorar o universo. Quando o homem quis edificar a Torre de Babel, onde o seu cume chegaria aos céus, e eles habitarem em uma só cidade, Deus desceu dos céus e, vendo aquilo, confundiu a língua deles, e eles se espalharam pela terra. Descendo Deus à terra mostra que, mesmo que o homem planeje construir edificações para chegar aos céus, ele não consegue. Tanto que o Senhor desce para poder ver a torre. Outras formas de vida podem viver em outros planetas ou outras galáxias, porque Deus pode tudo. Mas o fato de eles construírem naves espaciais para visitar o nosso planeta, acredito que seja pouco provável, pelo fato das distâncias serem enormes. Mesmo viajando na velocidade da luz para chegar à estrela mais próxima do Sol, levaria cerca de 4 anos. Imagine você no milênio, com um corpo transformado, igual o de Jesus, podendo ir de um ponto a outro, só de pensar. Talvez poderíamos ir a um outro planeta, só pelo poder da nossa mente, sem precisar de uma nave espacial. Da mesma forma, os alienígenas poderiam fazer se existissem. Jesus é o Criador do universo, mas parece que os únicos filhos dele somos nós, pelo fato de ele nos prometer que iríamos viver para sempre com ele aqui na eternidade. E lembrando também que os mensageiros de Deus são os anjos. Obrigado e fiquem com Deus.